Que bom, gente. Esse é o momento da palavra de Deus. E como sempre falamos, nesse momento da ministração da palavra, Deus traz respostas que nós estamos precisando para a nossa vida. É bem possível que essa semana brotaram alguns questionamentos, algumas dúvidas no seu coração a respeito de coisas que você está enfrentando na vida. E essas dúvidas, elas podem ter vindo mais ou menos assim: por que eu estou passando por isso? Essas dúvidas, elas podem estar vindo com a seguinte pergunta: como é que eu me livro dessa? Qual a saída que eu vou buscar? Pois é nessa hora da pregação da palavra que o Espírito Santo vai trazer a resposta que você precisa. Você está preparado para ouvir Deus falar? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler uma história muito conhecida, mas com muitas revelações. Vamos ler a palavra que diz assim, eu vou usar na versão ARC, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado, como é que era o nome dele? Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e ele era, o que ele era, gente? Não, põe a mão assim no vizinho que está do seu lado e fala bem assim: eu declaro que você é rico. Olha essa palavra que está liberando, hein? Tá bom. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu para uma figueira brava para o ver, porque o havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa boa, gente. O homem era rico e Jesus ainda foi dormir na casa dele. Diga glória a Deus. Que coisa linda. E apressando-se ele desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele tinha entrado para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. No nome de Jesus oramos. Se você concorda, diga amém. Bom, nesse texto que nós lemos, diz que Zaqueu era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Um publicano, cobrador de impostos. Ele era rico. E eu quero que você pense comigo. Um cara que era rico como Zaqueu, como que deveria ser a casa desse cara? Imagina, uma casa de 3 andares, com uma piscina maravilhosa. O que você imagina que tinha na casa, tem na casa de uma pessoa rica? Uma
uma sauna, uma academia, quem sabe uma cachoeira caindo na piscina. O que você imagina que tinha lá? Uma casa maravilhosa, talvez um carro na garagem. Zaqueu era um homem importante. Zaqueu podia ter tudo isso na sua casa, mas faltava uma coisa que na casa do Zaqueu ainda não tinha: paz. Existem muitas coisas que o dinheiro pode comprar, gente. O dinheiro pode comprar uma boa casa, o dinheiro pode comprar um bom carro, o dinheiro pode nos dar boas viagens, um bom plano de saúde, mas o dinheiro não pode nos dar paz. E o que Zaqueu podia fazer com o dinheiro, possivelmente ele fez, mas alguma coisa ainda estava faltando. E é exatamente por isso que quando ele ouviu falar de Jesus, ele decidiu buscar aquilo que ele ainda não tinha. Ele decidiu buscar paz. Quando olhamos uma história como essa, eu fico pensando a respeito de mim mesmo. E eu quero que você pense a respeito de você. Eu vou dizer o que eu fico pensando a respeito de mim. O que adiantaria a gente ter tudo e faltar paz no nosso casamento? Lá no nosso lar. A gente tem tudo lá de fora no trabalho. A gente tem tudo de repente que uma vida financeira próspera precisa, mas chega em casa, dentro de casa é um inferno. Eu fico pensando, o que adiantaria eu ter tudo que uma pessoa gostaria de ter do lado de fora, mas meu relacionamento com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, esse relacionamento é um inferno. Seria muito terrível isso. O que nós precisamos, irmãos, é estar trabalhando para buscar paz, trazer paz para dentro da nossa casa. Porque olha só, se você tiver paz dentro de casa, você consegue ter equilíbrio emocional para buscar prosperar. Se você tem paz dentro de casa, você consegue ter serenidade para resolver os problemas que aparecem. Se você tem paz dentro de casa, você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir sem precisar tomar remédios tarja preta, porque você tem paz. E a pergunta é: como que eu faço então para levar essa paz para dentro da minha casa? Eu quero levar essa paz para dentro da minha casa. Eu quero preservar essa paz dentro da minha casa. Porque talvez você viva momentos de paz, mas não consegue preservar esses momentos de paz. Pode ser que você, há um tempo, você teve paz, mas hoje você não tem mais. Então eu quero ter e eu quero preservar. Como é que eu faço? Vamos aprender com Zaqueu. Eu vejo que Zaqueu, a primeira coisa foi a tomada de decisão que ele teve. Ele, quando ouviu dizer que Jesus iria passar por ali, ele tomou uma decisão. A decisão dele foi: eu vou correr para ver quem é esse Jesus. E eu quero conhecer Ele, eu quero ouvir se tudo que estão falando dele, se é verdade mesmo, na minha vida. Foi o que Zaqueu fez. Ele ficou curioso, e por essa curiosidade, ele decidiu ir lá, subir naquela árvore. Primeira vez que eu entrei numa igreja, eu fui curioso. Por quê? A minha mãe, ela tinha se convertido. Nós éramos espírita, nossa família toda espírita. A minha mãe tinha convertido e eu comecei a ver algumas coisas diferentes na atitude da minha mãe. Ela tinha um problema sério de depressão, porque ela e o meu pai tinham separado, então ela ficou muito mal. E eu comecei a ver a minha mãe um pouco mais feliz. Eu comecei a ver ela reagindo, e ela sempre me convidava para ir para a igreja. Um dia eu fui,
e eu fui por causa da curiosidade. Eu quero ver o que é isso que está transformando a vida da minha mãe. Então eu estou aqui até hoje, ó, aleluia. Zaqueu foi curioso. E ele, quando chegou ali naquela curiosidade, Jesus foi lá e entrou nele de uma forma, olha que coisa tremenda. Jesus, quando olhou o Zaqueu em cima daquela árvore, ele chamou o Zaqueu pelo nome dele. Ele disse: Zaqueu. Como pode? Jesus nem conhecia ele. Sabe o que é tremendo que acontece aqui? A gente vem para cá, isso aconteceu comigo quando eu converti também. Parece que Jesus senta do nosso lado e começa a conversar sobre a história da nossa vida. Muitas pessoas já vieram aqui e falaram bem assim: pastor, quem foi que contou a minha vida para o senhor? Aí alguém veio convidado pela esposa e falou assim: você fica falando a nossa vida para o pastor da igreja? Eu não sei de nada, mas Jesus sabe do seu nome e de toda a sua história. Ele sabe e Ele te conhece. Foi por isso que Ele falou: Zaqueu. E o Zaqueu falou, olha só, ele foi curioso. Na hora que Jesus falou Zaqueu, ele falou assim: rapaz, isso é de verdade. Quando a gente começa a se abrir para a palavra de Deus, a gente vê o que está acontecendo. Tudo começou, gente, com uma decisão. E nós precisamos tomar uma decisão na vida. Se nós queremos experimentar paz em nosso casamento, temos que decidir: eu vou experimentar paz dentro do meu casamento. Tudo passa por uma decisão. Eu quero mudar essa história de guerra e de conflitos que tem acontecido nos últimos anos em minha casa. Eu quero mudar isso. Tudo passa por uma decisão. Eu tomo uma decisão de que eu quero ajustar algumas coisas que não estão indo bem em minha própria vida. Quando eu tomei uma decisão porque eu não estava satisfeito comigo mesmo. Era uma coisa louca que não dá para explicar. Talvez você saiba, talvez não. Mas sabe aquela coisa que está faltando algo? Era o que estava acontecendo comigo. Então tomei uma decisão. Eu quero dizer que se você quer experimentar a paz sobre a sua vida e sobre a sua casa, você vai precisar de tomar algumas decisões. Algumas decisões estão ligadas diretamente a um tempo de paz ou a um tempo de tempestade que você vai viver nos próximos meses, nos próximos anos. Decisão, gente, decisão. Eu ouvi há um tempo atrás a história de que tinham 4 sapinhos na lagoa, numa pedra, e de repente eles começam a ouvir um barulho de uma água vindo, talvez uma cachoeira que soltou água demais, e eles começam a ficar preocupados, desesperados. E esses 4 sapinhos falaram: não vai dar, a gente vai ter que sair daqui. E daqueles 4 sapinhos, 2 decidiram pular. Faz a conta comigo, eram 4, 2 decidiram pular. Quantos ficaram na pedra? Diz para mim. Eram 4, 2 decidiram pular. Quantos que ficaram na pedra? Quantos? Agora você ficou na dúvida? Você está com medo de falar? Eram 4, 2 decidiram pular. Quantos ficaram na pedra? 4. Porque só decidir não significa pular. Você sabe o que acontece com muitas pessoas que não vivem em paz? Elas decidiram aqui na cabeça, mas não pularam para fazer o que precisa ser feito. Sabe o que Zaqueu fez? Ele desceu e ele pulou, foi correndo para cima da árvore para poder conhecer a respeito de Jesus. Dá um tapa no ombro do seu vizinho e fala: você tem que pular, querida, aleluia. O que mais que eu aprendo com Zaqueu, gente? Para eu experimentar a paz, eu vejo que Zaqueu conseguiu vencer a intimidação da multidão.
Pense comigo como que ele poderia estar se sentindo intimidado. Uma multidão queria estar perto de Jesus. Uma multidão conhecia Zaqueu. Sabia que ele era alguém de nome na sociedade, rico, um cobrador de impostos. Zaqueu poderia se sentir intimidado, constrangido e falar: eu vou passar por esse meio e ainda ter que subir numa árvore para poder. Ele não estava nem aí. Sabe por que ele não estava nem aí? Porque ele decidiu de que ele iria transformar a sua vida e a sua casa. Ele decidiu. É não sermos intimidados todas as vezes que nós tomarmos uma decisão. Escreve isso, guarde isso. Todas as vezes que tomarmos uma decisão que vai proporcionar coisas boas para a nossa vida e para a nossa casa, o diabo vai querer nos fazer intimidar com uma série de coisas, para você olhar e falar bem assim: não dá para eu fazer isso, não dá. E por isso que muitos sapinhos permanecem na pedra, porque se intimidam com algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época em que minha mãe me convidou e que eu ouvi Deus falar comigo, eu fiquei pensando: como é que vai ficar meus amigos agora? Eu tinha uns amigos meus de bebida, eu tinha uns amigos meus de pagode, eu gostava do pagode. Eu era do pagode da segunda-feira sem lei no Barreto. Quem lembra disso aqui, ó? Olha só, vocês... Cara, Jesus, mostra o passado dos irmãos. Aí eu pensei tudo, né? Como é que ficaria essas coisas todas? Eu tomei uma decisão. Sabe qual era a minha decisão? A minha decisão é: eu preciso viver paz na minha vida e viver paz na minha casa. Não precisei de enfrentar a multidão. Sabe qual outra multidão que eu precisei enfrentar? A minha família toda de uma tradição católica, e meio católico misturado com espiritismo. Você conhece o que eu estou falando? Diga: ai, ai, ai. Era... Falei: minha avó vai ficar brava comigo, meu pai tá doido. Eu tive que vencer a multidão. Posso falar? Não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei lá atrás, porque hoje eu sei o que é experimentar paz de verdade na minha vida e poder experimentar paz na minha casa. Eu sei o que é isso. É preciso termos disposição para enfrentar essa intimidação da multidão, gente. Sabe qual é uma outra multidão também que envolve, não envolve pessoas, mas é uma multidão de coisas que nós precisamos resolver na nossa vida? Olha como é que o inimigo é sujo. Ele vai colocar o seguinte: ó, você tem um monte de coisa que precisa resolver. Depois você vai lá subir na árvore para ver Jesus aqui. Não, primeiro eu vou na árvore, depois ele faz as mudanças que eu preciso acontecer. Sim. Como nós fazemos para experimentar paz? Eu aprendo que Zaqueu obedeceu uma instrução. Quando ele estava naquela árvore que Jesus falou o nome dele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Foi uma instrução, gente. A instrução que Zaqueu ele recebe, ele coloca logo em prática. Todos os domingos nós estamos recebendo nesse lugar instrução. Deus tem nos dado direção para melhorar nosso relacionamento em casa com os nossos filhos. Deus tem nos dado instrução para melhorar situações difíceis que enfrentamos no casamento. Deus tem nos dado instruções para melhorar o nosso relacionamento com as pessoas no trabalho, na igreja e em qualquer outro lugar aonde nós caminharmos.
O segredo para viver paz é obedecer a instrução. É por isso que a Bíblia diz lá em Tiago que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Existem coisas que Deus está instruindo você já há um tempo e falando com você. Você está seguindo a instrução, colocando em prática, fazendo o que precisa ser feito. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, que o obedecer é melhor do que sacrificar. É impressionante como pessoas preferem sacrificar o seu casamento do que obedecer uma instrução que Deus está dando. Elas preferem sacrificar a paz dentro de casa do que obedecer uma instrução que Deus lhe dá. Preferem sacrificar a paz interior, ela fica cheia de tribulação interna, mas ela não obedece à instrução que Deus lhe direciona a fazer. Segredo para viver paz é obedecer, e detalhe, rápido. Eu vou repetir, é obedecer e obedecer. Porque se a gente, escuta irmão, principalmente coisa que a gente não quer fazer. Uma instrução de Deus que muda a nossa vida, normalmente ela vai contra o nosso eu. Você sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? Diga, ai, ai, ai. Nossa, Deus fala para eu fazer, ai, mas eu não quero fazer. Por isso que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, rápido. Porque se parar para pensar, a gente não obedece. Algumas instruções precisam ser feitas, rapidinho, porque senão o inimigo confunde a nossa cabeça. Vou dar alguns exemplos para você. Dentro do nosso dia a dia. Quem aqui é difícil de tomar banho frio? Não gosto, pastor. Levanta a mão e fala, ai, ai, ai. Você sabe qual é o segredo para tomar banho frio? Você sabe qual é o segredo? Você abrir o chuveiro e faz o quê? Não, você faz assim, 1, 2, 3. É assim ou não é assim? Agora, se você vai tomar banho frio assim, eu sei que você enganou, tá? Só passou perfume, mais nada. Eu sei que você enganou. A mesma coisa para obedecer a Deus naquilo que Ele nos direciona. Tem que pedir perdão? Vai e vai rápido. Tem que conversar algumas coisas difíceis? Vai e vai rápido. Quer ver outra coisa? Quando você... Isso daí é uma coisa, irmão, que Deus, Ele mostra. Deus mostra. Uma pessoa, quando ela se torna dizimista, Deus vai tocando no coração dela assim, olha, eu quero que você acerte isso. Sabe como é que se faz? É igual no banho frio. Obedece, obedece. É Deus falando com você. Se você deixar aqui, ficar pensando, você não obedece. E o problema é que quando a gente não obedece, a gente sacrifica. Outra coisa que eu aprendo com Zaqueu para experimentar paz dentro da minha casa. Se eu quero experimentar paz dentro da minha casa, eu preciso abandonar o orgulho. Diga ai, ai, ai. Jesus falou, desce rápido. Quem era o Zaqueu? Zaqueu era uma autoridade rica na época. E todo mundo estava ali, tinha uma multidão. Zaqueu, para obedecer e descer rápido, ele teve que abrir mão do orgulho. Muitas vezes nós não experimentamos paz dentro de casa porque o nosso orgulho não nos deixa fazer o que precisa ser feito. Olha, uma situaçãozinha que você está passando agora, essas últimas semanas, esses últimos dias, vocês brigaram demais dentro de casa, mas os dois estão em orgulho, bicudos, e fala bem assim, eu não vou falar, e o outro não vou falar. Isso fica se repetindo. Sabe qual é o segredo para acabar com essa história? Abre mão do orgulho. Sabe o que a gente fala às vezes?
mas sempre eu. É porque o mais crente, ele sempre é menos orgulhoso e mais humilde. Então sempre é você, é porque você é o mais crente dessa casa. Diga aleluia. Você quer ser o mais crente ou mais carnal? O que você quer ser? Abra mão do orgulho. Olha, uma pessoa, ela passa por um problema sério, às vezes no relacionamento com pessoas, seja no trabalho, seja na igreja, porque orgulho. Não faz o que precisa ser feito, porque por causa do orgulho. Para ter paz, nós vamos precisar de abrir mão do orgulho, irmão. Para ver Jesus, o Zaqueu precisou subir na árvore, mas para ter Jesus na sua casa, Zaqueu precisou descer da árvore. Se você quer ver Jesus, suba, mas se você quer ter ele, desça. Aleluia, aleluia. Sabe o que diz a Bíblia aqui, ó? 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Abra mão do orgulho. Humilhe-se. Ah, pastor, mas esse negócio de humilhar é muito complicado. É, a exaltação, ela só vem para quem se humilha mesmo. O orgulho, ele está acompanhado com ansiedade. Sabe por causa de quê? A ansiedade, que a gente fica preocupado assim, mas quando que vai ser que eu vou ser exaltado? Mas quando que vai ser? Você fica ansioso. E porque você fica ansioso com o momento de exaltação, você não consegue ser humilde da maneira que precisa ser. Aí você acha que é humilde, mas não é, é orgulhoso. Quem está entendendo, diga aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo, Ele nos exalte. É no tempo dele, amém? Então isso traz paz para a nossa casa. O que mais aprendemos com Zaqueu? Se eu quero experimentar paz dentro da minha casa, eu preciso deixar Jesus tomar conta dela. Sabe o que Zaqueu fez quando Jesus falou: hoje me convém pousar na sua casa? Zaqueu falou: vamos lá, entra. Você sabe o que aconteceu quando Jesus entrou, né? Na hora que Jesus entrou na casa do Zaqueu, Jesus não falou nada. A Bíblia diz que o próprio Zaqueu, quando Jesus estava, eu imagino que na época não tinha um WhatsApp não, né? Acho que não, né? Porque o Zaqueu poderia ter mandado uma mensagem para a esposa: bem, prepara aquele café gostoso que Jesus está indo tomar café com a gente hoje. Mas ele chegou lá na casa do Zaqueu, e eu acredito que ele tomou um café, e a Bíblia diz que ele não falou nada. Jesus só estava ali com a presença de Jesus. Jesus estava ali com a sua presença, e a presença de Jesus na casa do Zaqueu faz o Zaqueu fazer uma reflexão assim, ó: nossa, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo isso e ainda restituir quadruplicado. Quando Zaqueu recebe a presença de Jesus na sua casa, Zaqueu começa a colocar em ordem tudo que estava fora de ordem na sua vida. Sabe por quê, irmão? A presença de Jesus nos constrange. Não é uma pessoa que diz: você tem que mudar, você tem. Não é. Quando alguém fala bem assim: por que você mudou? Alguém te obrigou? Não é. A presença constrange a gente. Se você tem estado na presença de Deus há muito tempo, servindo a Deus, e não teve mudança, você tem que avaliar se você está na presença de Deus de fato. Porque a presença de Deus nos constrange. Eu estava lendo no meu tempo devocional hoje pela manhã o texto onde Jesus
ele orienta os discípulos para que jogassem a rede, depois de eles serem pescados uma noite inteira, Lucas 5. Eles não pegaram nada. Então Jesus vai lá e orienta: joga agora de novo. Aí o Pedro joga, e quando joga, depois de ter tentado uma noite inteira não pegar nada, a rede vem com muito peixe. E quando a rede vem com muito peixe, Pedro chega diante de Jesus, ele se prostra e ele diz assim: por favor, Senhor, se afaste, porque eu sou um homem pecador. Você sabe o que foi que Pedro fez? Reconheceu a presença ela nos constrange. E faz a gente enxergar tanta coisa, meu Deus. E sabe o que é maravilhoso? Que a presença ela nos constrange não para nos acusar. A presença nos constrange para poder nos mostrar que somos filhos do Deus Altíssimo. É isso. Fala, como eu posso viver uma vida assim se eu tenho um Pai tão amoroso que me ama tanto? Se eu quero paz na minha casa, eu vou precisar de valorizar a presença de Jesus lá. Valorize a presença. Se eu quero paz na minha casa, eu aprendo com Zaqueu a colocar em ordem tudo que está fora de ordem. Algumas coisas que você está hoje sentindo que está prejudicando o seu casamento. Você sabe isso está prejudicando o seu casamento. Lembra que é uma decisão? Então quando você chega diante de Jesus, Ele começa a te mostrar: ó, isso aqui, ó, isso aqui. Talvez você está com algumas conversinhas estranhas. Você está com um relacionamento estranho na rede social, no WhatsApp. Isso está afetando o seu casamento. Então Deus está trazendo a presença dEle para mostrar: sai disso, isso vai trazer tempestade para a sua casa. Talvez você está se envolvendo em algumas situações perigosas lá no seu trabalho. É um dinheiro perigoso para você botar a mão. É uma situação que ela traz um risco grande para afetar você, afetar a sua família, para roubar a paz da sua casa. E então a presença de Deus está vindo para constranger você e falar bem assim: coloca isso em ordem, sai disso. Porque o Zaqueu falou: nossa, eu tenho que sair fora disso, eu não posso ficar nisso. Olha o que diz Provérbios 17:1, gente. É melhor o pão seco e com ele paz do que a casa cheia de iguarias e desavença. Existem coisas que, se Deus está constrangendo você e falando: isso aqui não é coisa para um filho de Deus, você precisa falar: eu não quero atrair essa tempestade para a minha vida, para a minha casa. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É a Bíblia que está dizendo. Então o que eu preciso colocar em ordem? Zaqueu colocou em ordem, devolvendo tudo que ele tinha cobrado ilicitamente. Ele era um cobrador de impostos. Eu vou devolver. Na verdade, essa devolução, ela foi também um pedido de perdão. Olha, eu defraudei alguém, eu vou devolver na forma de pedido de perdão. Quem sabe você está precisando pedir perdão para alguém. Colocar as coisas em ordem é você pedir perdão para alguém que você feriu e machucou. Isso está roubando a sua paz e a paz dessa pessoa. Não está roubando só a paz dela, está roubando a sua também, porque você dorme pensando nisso. Quem sabe não é o pedido de perdão que você precisa colocar em ordem, mas o liberar de perdão, porque foi você que foi ferido. Foi você que foi ferido, então você fica corroendo isso, você não libera essa pessoa, você está sem paz interior. Colocar as coisas em ordem é você liberar e falar assim: vou deixar esse negócio para lá, eu vou deixar para lá. E o sétimo ensinamento
que nós podemos tirar com Zaqueu para trazer paz para dentro da nossa casa. O Zaqueu, quando ele foi devolver esse pedido de perdão, ele estava preocupado com a vida das pessoas, que ele fala bem assim, olha, e eu ainda vou dar para os pobres. Ele estava preocupado com a vida de outras pessoas. Nós podemos afirmar, irmão, que essa igreja, ela experimenta um tempo de paz, porque se preocupa em semear paz na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que essa semente de paz que você tem plantado na casa de pessoas, isso vai frutificar em paz na sua casa. Muitas coisas vão ser transformadas nesse ano ainda. 2023 será um ano onde você vai ser surpreendido por Deus em áreas da sua vida onde você estava enfrentando muitas tempestades. O Senhor está entrando nesta causa, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele está tomando conta da sua família, assim como Ele entrou para tomar conta da família do Zaqueu. Oh, irmão, eu acredito demais nisso. E se você também acredita, celebre dando um júbilo de adoração ao Senhor. Aleluia. Parabéns para todos vocês que têm semeado paz na casa de outras pessoas. Parabéns para você que abriu a porta da sua casa para receber uma palavra de Deus, Jesus entrando lá. Porque quando Jesus, ele entra numa casa, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, 3 coisas pelo menos eu observei aqui que aconteceram. Primeiro, mudança de vida. A vida do Zaqueu mudou. Segundo, salvação. Jesus falou, hoje Zaqueu, chegou a salvação para toda a sua casa. Você sabe o que é maravilhoso? A salvação não chegou só para o Zaqueu, a salvação chegou para toda a casa do Zaqueu, a salvação chegou para toda aquela família. E terceiro, aquilo se transformou num testemunho para uma multidão de pessoas. Muitas pessoas ficaram murmurando, muitas pessoas ficaram impressionadas, e aquilo ficou gravado na mente. Tanto ficou gravado na mente que isso está escrito nos evangelhos. E mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui falando da história e da vida de Zaqueu. Eu quero convidar você para se colocar de pé.